Ao estudar genealogias, você já deve ter percebido que às vezes tem situações que a gente fica em dúvida. E aí o que acaba acontecendo é que a gente pode não conseguir eventualmente descrever ou decifrar algum determinado tipo de genótipo. Quando isso acontece, na verdade está acontecendo quase sempre com algum tipo de genótipo dominante, ou azão-azinho ou azão-azão, e tu não consegue descrever. Mas existe um jeito da gente poder descobrir de que tipo de genótipo a gente está falando. Isso acontece quando a gente vai fazer os cruzamentos teste, ou chamados também de backcross ou retrocruzamento. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Numa família assim, onde a gente não tem nenhum tipo de problema para identificar que tipo de herança que é. Lembre, quando a gente tem pais normais, filho afetado, isso deve se tratar de uma herança genética do tipo autossômica recessiva. Por exemplo, albinismo, né? Então, vamos pegar assim como uma herança tipo albinismo. Se a gente pegar isso que a gente vai ver aqui, sendo um filho afetado tendo pais normais, esse filho ele deve ser azinho, ou seja, o recessivo tu sempre sabe. Aí, se ele recebeu um azinho que veio da mãe, porque cada pai contribui apenas com 50%, então obrigatoriamente o outro azinho tem que ter vindo do pai dele. Aí, se esse pai e essa mãe não estão pintados, é porque eles não têm os dois azinhos. Se eles não têm os dois azinhos, o único jeito deles serem normais e não estarem pintados é tendo um azão do lado do azinho da mãe e um azão do lado do azinho do pai. Beleza. Então, descobrimos os genótipos do pai, da mãe e desse filho afetado. Só que aí nós sabemos o seguinte, esses pais são azão-azinho. Então, eles têm um outro descendente que é uma mulher, que ela é normal, ela não está pintada. Se eles têm uma filha mulher que não está pintada, então obrigatoriamente ela não tem os dois azinhos. Se ela não tem os dois azinhos, ela tem um azão, porque ela é normal, mas ela poderia ter recebido um azão do pai, um azão da mãe, um azão do pai, um azinho da mãe, ou um azinho do pai, um azão da mãe. A gente não sabe o que ela tem, então a gente tem aqui que ela é azão alguma coisa. E é justamente nesses momentos que a gente fica na dúvida. Qual é o genótipo dessa pessoa de verdade? Então, o que acaba acontecendo para essas situações é que existe um mecanismo que pode ser feito na natureza, ou então o problema pode fornecer para vocês essa informação de outra maneira. Por exemplo, quando eles se colocam na natureza, o jeito único da gente fazer um retrocruzamento para descobrir qual é o genótipo desse indivíduo que é desconhecido é fazer o cruzamento dele com alguém que a gente tenha certeza absoluta de que o genótipo é conhecido. E o único genótipo que a gente sabe de certeza absoluta qual é que é o duplo recessivo. Então, quando a gente tem que fazer um retrocruzamento para identificar o genótipo desconhecido, a gente cruza ele com alguém que tenha, ou que seja pertencente à mesma família, ou que tenha o mesmo tipo de herança familiar, e que seja recessivo, duplamente recessivo, nos dois alelos. Quando acontecer esse tipo de coisa, a gente vai ter duas possibilidades, que é o seguinte, esse indivíduo então, o nosso indivíduo desconhecido, ele é azão alguma coisa, mas ele pode ser um indivíduo azão. A gente viu que é possível que os dois mandem azão. Se a gente retrocruzar ele com o indivíduo com genótipo que a gente já conhece, que é azinho, então nós temos uma situação que se a gente cruza o indivíduo que tem azão e azão, separa um do outro, porque cada gameta só tem metade das informações, né? Com o outro que é azinho, separa também, a gente vai ver que em todas as hipóteses, aqui, todos os filhos só podem ser azão, ou seja, 100% da descendência vai ser azão, obrigatoriamente. Agora, e se aquele indivíduo ali, o desconhecido, fosse azão? Bom, se ele fosse azão, a gente testa também com o indivíduo que é azinho, que a gente sabe qual é que é, e nós vamos ter uma situação 2. Aqui, se ele for azão e azinho, separa o azão do azinho, cruzado com o que é azinho, um azinho, outro azinho. No momento que a gente faz o cruzamento, existem duas possibilidades apenas de ser azão e duas de ser azinho. Então vai dar 50% com as características do fenótipo dominante e 50% com as características do fenótipo recessivo. Então, quando acontecer isso aqui, o resultado dos cruzamentos desse indivíduo no retrocruzamento nos identifica que tipo de genótipo ele tinha. Se der 100% dos filhos sempre com as características dominantes igual a que ele já tinha, é porque ele era puro, porque ele era azão. Se ele tiver, sei lá, 9 filhos e pelo menos um desses 9, 10, 11, tanto faz quantos filhos são, mas pelo menos um tiver a informação recessiva também, certeza absoluta que ele tinha que ter um azinho aqui. Então, se por exemplo disser assim, sabendo que essa mulher aqui, ela teve filho depois e teve 14 filhos, mas um deles era recessivo e também era afetado, certeza, o filho era recessivo porque ela
também era. Então, nesse caso, se trataria do caso azão-azinho. Essa é uma das possibilidades que vocês devem cuidar, que é quando a gente tem genótipos dominantes, fenótipos dominantes, mas o genótipo não é 100% conhecido. Para isso, se faz o retocruzamento. Um outro caso que a gente também deve tomar cuidado é quando a gente vai ter, por exemplo, situações do tipo genes letais. Os genes letais são genes que, na verdade, podem promover a morte de alguém, de algum bicho, de alguma pessoa, de uma planta. A letalidade significa a morte de algo. Em geral, isso significa que durante o desenvolvimento embrionário, esse indivíduo ele acumulou defeitos, acumulou falhas e isso acabou levando ele à morte. Aí por motivos genéticos. Quando acontece isso, um exemplo bem importante, que é o do nanismo genético, ou também chamado de acondroplasia, existe um alelo dominante azão que define indivíduos anões. É um indivíduo anão. Só que ele causa tanto problema no desenvolvimento embrionário daquela criança que está crescendo por causa desse alelo azão, que se ele tiver em dose dupla, ou seja, se ele for um indivíduo azão, ele é letal em homozigose. Significa que o indivíduo vai acabar morrendo durante o desenvolvimento embrionário. Assim como nós temos o alelo azão, nós também temos então o alelo azinho. Esse alelo azinho não define indivíduos anões, e sim define indivíduos normais. O indivíduo normal, nesse caso, ele sempre vai ter que ser azinho-azinho. Então, os possíveis genótipos que se formariam seriam azão-azão, mas esse morre, e morto a gente não vai contar no meio da população. Então, a gente tem que descontar os indivíduos que puderem ser formados com azão-azão. Segundo, nós temos indivíduos que vão ser azão-azinho, que serão anões, e indivíduos que vão ser azinho-azinho, que vão ser indivíduos normais. Então, se eu cruzar duas pessoas que são, respectivamente, a mãe, azão-azinho, anão, com o pai, azão-azinho, anão, pode acontecer essas três situações genotípicas, que seria basicamente o seguinte: cruzando o pai e mãe anões entre si, a possibilidade azão-azão não vai existir. Se não existe essa possibilidade, só podem nascer 3 filhos agora e não mais 4. Então tu desconta aquele que está morrendo. E aí pode nascer indivíduos que vão ter azão-azão, azão-azinho e azão-azinho. Esses são indivíduos então anões. E uma das hipóteses dos que sobrevivem é ser azinho-azinho. Esse indivíduo é normal. Então, do resultado do cruzamento desses dois anões, o que nós vamos ter nesse caso é 2 das 3 hipóteses, 1, 2, 3, esse aqui tu não conta porque ele está morto, 1, 2, 3, então das 2 das 3, nós temos indivíduos com azão-azinho. Se eu dividisse 2 por esse 3, isso aqui dá 0,666666, ou seja, é uma dízima, que na verdade, multiplicando isso aqui por 100 dá 66,66% de indivíduos anões. E um dos 3 indivíduos que sobrevivem é azinho-azinho, ou seja, dividido 1 por 3, vai dar 0,3333. Se eu multiplicar por 100, vai dar 33,33333% de indivíduos que são normais, ou seja, aquela probabilidade clássica e tradicional de 25, 50, 75% muda. Isso muda por quê? Porque alguém foi excluído. Então, se num problema ou numa determinada situação, tu ficar sabendo que era para ter nascido 4, mas nasceram 3, que era para ter nascido 400, mas nasceram 300, e alguma coisa aconteceu, isso significa provavelmente letalidade. Alguém foi perdido, alguém morreu, alguém não nasceu por algum motivo. Então, quando houver esse tipo de situação, cuidado, as proporções vão alterar e automaticamente as respostas não serão aquelas convencionais. Então, vai mudar de 1/4, 1/2, sei lá, 1/8, vai mudar para 2/3 e 1/3. Então, muita atenção que agora só sobram 2 genótipos, o azão-azinho e o azinho-azinho, nesse caso, por exemplo. Mas existem outras situações que a gente deve tomar cuidado também, porque são situações padrão e essas situações também exigem um certo cuidado, porque as probabilidades também vão ser alteradas. Por exemplo, em situações em que a gente tem a seguinte situação. Cuidado, porque na família abaixo existem casos de albinismo. Os pais são normais e híbridos. Sendo assim, a gente olha diretamente para essa família e já vai tentar descrever quais são as organizações ou características genotípicas do grupo. Se está dizendo que é albinismo, tem gente que já sabe, né? O albinismo é uma característica sabidamente recessiva e autossômica. Mas, ainda assim, a gente pode olhar aqui e vai ver que tem pais normais e filho afetado. Dessa forma, o que nós vamos fazer é o seguinte: filho afetado, metade das informações vieram da mãe, metade das informações vieram do pai. Como pai e mãe são normais e não estão pintadinhos também, então a gente sabe que eles obrigatoriamente não podem ter 2 azinhos. Só sobra a opção de ter um azão do lado de cada um.
Então, já sabemos disso. Outra coisa importante que nós sabemos, aqui tem um possível filho número 1 que a gente não sabe quem é que é, e aqui nós temos um filho número 2 que a gente sabe que é um menino e sabe que ele é normal. Então, cuidado quando a gente tiver essas informações. Pelo seguinte, primeiro, aqui o filho número 2 é aquele tipo de caso onde a gente sabe que ele é um indivíduo que é azão, alguma coisa. A gente não sabe se ele é azão do pai, azão da mãe, se ele é azão do pai, azinho da mãe, ou se ele é azinho da mãe, ou melhor, azão da mãe e azinho do pai. A gente só sabe que ele é azão alguma coisa. Sabe que é normal, tá? Então, seguinte, observadas essas características, primeiro, letra A, qual é a chance do filho número 1, esse desconhecido nosso, ser uma menina e normal? Ou seja, a gente sempre sabe que a chance de ser menina é 1/2. E normal? Bom, para a gente saber se ele é normal ou se é anormal, a gente vai ter que cuidar o seguinte: pai e mãe são azão e azinho. Então, pai e mãe. Azão, azinho do pai, azão, azinho da mãe. Então, nós temos essas informações aqui. Aí, então, os descendentes, ou seja, esse aqui é o número 1 que a gente não sabe quem é, ele pode ser azão, azão, pode ser azão, azinho, pode ser azão, azinho e pode ser azinho, azinho. Só que aí a pergunta é a seguinte: eu quero saber qual é a chance desse indivíduo ali ser menina e normal. Então, todos os indivíduos normais são aqueles que não têm azinho, azinho. Então, esse aqui é normal, normal, normal. Então, tem 3 das 4 hipóteses aqui de ser normal. Então, normal é 3 das 4 hipóteses, tá? Segundo, chance de ser menina, 1/2. Só que eu quero uma coisa e outra. Então, eu quero 1/2, que é de ser menina, e, regra do E, vezes. Ser normal, 1, 2, 3, 4. 3 das 4. Então, nesse caso aqui, vai dar 3 para 2 vezes 4, 8. 3 oitavos ou 3 para 8. Cuidado com uma informação bem importante. Isso aqui é informação dada, certo? Então, aqui, ó, a gente tem que cuidar, porque aqui está informado. Aqui a gente não tinha informação, por isso que a gente multiplicou tudo. Então, se a gente já soubesse que era um menino, beleza, aí não precisa se preocupar tanto, certo? Então, aqui, nesse caso, não temos a informação do sexo. E nem se é normal ou afetado. Aqui nós temos a informação do sexo e que não é afetado. Então, a primeira situação fica assim: 1/2 vezes 3/4. 1/2 do sexo feminino e 3/4 que é a chance de ser normal. Agora, na letra B, que é o seguinte: qual é a chance do filho número 2, aquele lá que a gente sabe que é normal, reproduzindo com uma mulher heterozigota? Então, vamos colocar ali: se ele reproduzir com uma mulher heterozigota, vai ser a seguinte situação: ele vai reproduzir com uma mulher heterozigota, certo? Qual é a chance de ter agora um filho, descendente, menino ou menina, albino? Então, em primeiro lugar, a gente quer saber qual é a chance desse casal ter um filho albino. Qual é a situação? Bom, primeiro a gente tem que saber que ele não é azão-azinho, ele é azão alguma coisa. Então, esses pais aqui, ó, quando eles reproduziram, eles tiveram filhos que podiam ser assim, assim, assim ou assim. Então, a gente tem certeza absoluta que assim, esse filho não é. Por quê? Porque ele não está pintado. Então, isso aqui já é informação dada para nós. Se nós sabemos isso, primeiro, qual é a única chance dele vir, esse indivíduo, a ter um filho que é um filho albino? O filho albino tem que ser assim, né? Azinho, azinho. Dessa forma, obrigatoriamente ele pode ser assim ou assim. Então, a gente aqui vai ter que tomar cuidado, porque a gente tem que considerar que ele tem que ter recebido do pai e da mãe o alelo azinho, de um dos dois. Então, ele ou é assim ou é assim. Então, a gente já sabe que a primeira coisa a gente vai ter que calcular a probabilidade dele ter aquele alelo azinho ali, que dessas 3 hipóteses aqui, porque essa a gente já sabe que ele não é, ele ou é essa, senão ele nunca vai ter filho albino. Então, se ele tiver um desses dois, ou seja, temos que botar as hipóteses, 2 das 3, aí sim, se ele for um indivíduo que é azão e azinho, bom, aí o cruzamento vai ser igual a esse aqui. Se o cruzamento for igual a esse aqui, só tem uma das hipóteses para ser albino, que é essa aqui, uma das 4. Então, a primeira probabilidade era a chance dele ser o azão-azinho. A segunda hipótese, a segunda probabilidade é agora a de ser albino. A de ser albino é só essa. Então, agora tem isso aqui, uma das 4 hipóteses. Agora, nós temos mais uma coisa importante que a gente deve cuidar.
Tá pedindo sexo? Se não está pedindo sexo, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, se pedisse o sexo, eu tinha que botar mais aquele 1/2 lá na frente. Como está dizendo, um descendente, aí tanto faz se é menino ou é menina. Cuidado, porque também tem que cuidar o seguinte, às vezes eles dizem o seguinte, qual é a chance de ter um filho albino? Só que filho é comum de 2 gêneros, tanto faz para menino ou para menina. Agora, se você dizer qual é a chance de ter um menino, aí tu tem que multiplicar por 1/2. A chance de dizer menina, também multiplica por 1/2. Agora, filho, tanto faz. Nesse caso, o descendente faz o mesmo tipo de situação. Então, aqui a probabilidade de ter um descendente albino vai ser 1/4, desde que ele seja um indivíduo heterozigoto. Então, temos que calcular a chance dele ser assim, e essa é 2/3. Então, eu tenho que juntar a chance dele ser hétero e multiplica a chance de ter um filho que é heterozigoto. Aí nós vamos ter 2 vezes 1, 3 vezes 4, 12. Simplifica 1/6 ou 1 em 6 chances, certo? Então cuidado, porque nessas situações a gente tem umas mudancinhas de proporções aqui e aqui que não dão aquelas respostas padrão. Então vocês vão ter que tomar cuidado, porque pode haver mudança de proporção quando alguém morre ou quando a gente exclui alguém, que nem eu excluí aqui. Por quê? Porque a gente sabe que esse indivíduo aqui, de certeza absoluta, ele não é um indivíduo afetado. Então tem que excluir. É como se eu dissesse o seguinte, de todas as mulheres da sala que estão usando camiseta branca, quais gostam de fazer não sei o quê? As que não estão usando camiseta branca nem vão falar nada, porque não é com elas. E outra, não é com os homens também, porque é de todas as mulheres da sala. Então, eu estou excluindo primeiro os homens e depois aquelas que não estão de branco. Então, cuidado que ou tu muda as proporções por causa da letalidade, ou porque a pergunta pode ser uma pergunta que está excluindo alguém. Vocês devem tomar cuidado nesses casos. Outro cuidado é quando a informação já é previamente colocada, tipo aqui que era um menino e que ele é normal. Então todas essas coisas devem ser tomar cuidado.